Salve, salve, galera! Boa tarde! Boa tarde para todos que estão aqui nos ouvindo aqui, quem não está, quem não pode estar por causa do trabalho e depois vai assistir, então tá tudo bem aqui. Pessoal do Instagram aqui, Deus nos abençoe hoje sempre. Que olha, feliz por vocês estarem aqui comigo. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. E hoje o tema da live é: minha família não gosta de Umbanda. Minha família é contra a Umbanda. Minha família não aceita que eu seja da Umbanda. Não posso acender vela. Não posso fazer uma defumação na minina casa. Como que eu devo proceder? Como que eu devo fazer? Se minha família é contra a Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero. Eu ensino vocês e ajudo vocês a entender a Umbanda de um modo descomplicado. E hoje nós vamos para entender a Umbanda nesse modo descomplicado. Antes de começar aqui a live, de começar esse assunto propriamente dito, eu preciso dizer para vocês, eu preciso falar para vocês que estudar religião, seja ela qual for, principalmente a nossa, que é a Umbanda, é de mais importante. E possa defender a sua própria religião. Quando acontece esses assuntos, por exemplo, minha mãe não deixa eu acender vela, minha namorada, minha mulher, meu marido não deixa eu acender vela. Minha mãe chora quando eu estou indo para a Umbanda. Minha mãe chora. Então, é incrível esse tipo de assunto, esse tipo de situação. Então, é de mais importante você aprender, você estudar, para que você consiga ter na sua mão, consiga ter nas suas palavras as respostas exatas, sem briga, sem brigar, sem ofensa, sem virar a cara, sem criar assuntos que possam, enfim, que possa atrapalhar você, porque isso realmente não é Umbanda, isso não é o que a religião prega. Não é o que um verdadeiro umbandista prega quando, dentro de sua religião, impor ou brigar. Isso não é. A nossa religião ela é livre, a nossa religião ela é aberta a todos. Que tanto que eu costumo dizer, eu amo ser umbandista, eu adoro ser umbandista. Minha religião não me proíbe de ir em casamento católico, não me proíbe de ir em religião, e em casamento protestante, casamento budista, casamento espírita, casamento em qualquer religião, ela não me proíbe. A minha religião de Umbanda não me proíbe de estar junto com outros irmãos que professam outra fé em uma oração. A minha religião não me proíbe que eu vá na casa de alguém que não é da minha religião. A minha religião não me proíbe eu participar de festas, de batizados, de outras religiões, porque a minha religião, Umbanda, é livre. Ela me liberta de todos os dogmas. Ela me liberta de diversas situações que podem fazer com que você vá contra a sua família. A minha religião é livre. Ela se chama Umbanda. Umbanda, e realmente é verdade. A falta de conhecimento da sua religião muitas vezes atrapalha você defender diante de uma situação que fale: olha, estou com um problema, estou com um problema de defender a religião na minha casa. Vou te dar um exemplo, né? A sua religião cultua o diabo. A sua resposta deveria ser: qual o diabo? O diabo criado pelo cristianismo? O diabo criado pelas religiões neopentecostais? O diabo cristão, que é aquele que atenta? Realmente, a minha religião não cultua isso. Agora, se a sua cultua isso, eu não entendo. A minha religião não cultua o diabo, nós nem temos esse nome na nossa religião. Nós nem temos esse ser dentro da nossa religião. A resposta teria que ser essa. Qual o diabo? O diabo cristão? Nós não cultuamos isso. Nós nem imaginamos isso. Nós julgamos que o diabo somos nós mesmos, a nossa consciência. Nós pregamos que através dos nossos atos e dos nossos feitos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, é que podemos e poderemos atingir a Deus. O diabo reside aqui, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. E esse diabo, eu acredito. Agora, no diabo pentecostal,
no diabo neocristão, o diabo que o cristianismo criou, eu não acredito nesse diabo. Então, a minha religião não cultua o diabo. Essa é a primeira resposta que você poderia dar. Ah, a sua religião, lá dentro vocês evocam o diabo. Não, em nenhum momento. A minha religião em nenhum momento fica chamando demônio entra aqui, diabo entra aqui. Pelo contrário, nós chamamos Deus, chamamos os orixás para entrar na nossa casa, os orixás para estarem dentro da nossa casa. Em nenhum momento nós chamamos o diabo para conversar, damos o microfone para ele ficar falando alguma coisa. Em nenhum momento nós damos oportunidade para um espírito malévolo ou para um espírito demoníaco, como você queira chamar, poder falar com outras pessoas. Nós não damos essa oportunidade. Nós chamamos para dentro da nossa casa, nós chamamos Deus, chamamos Oxalá, que é paz, Oxóssi, que é o conhecimento, que é a expansão do conhecimento, Oxum, que é o amor. Ah, vocês adoram deuses, adoram divindades. É outra coisa que poderiam te falar. E você poderia responder dessa mesma forma. Ué, para o católico, você poderia dizer, ué, você cultua Deus, Jesus e os santos católicos. Eu cultuo Deus e os orixás. Qual que é a diferença de um e do outro aí? Para o protestante. Ué, você cultua Deus e os anjos. Anjos e arcanjos. Eu cultuo Deus e os orixás. Qual que é a diferença aí? E aí você estudando e sabendo o que responder para as pessoas que imputam o dedo no seu nariz, imputam o dedo no seu... te apontando a sua religião, que você está numa religião errada, que você precisa ser liberto. Olha, teve outro dia, uma pessoa estava conversando comigo, e ela falou que eu precisava de libertação, e se eu poderia ouvir uma mensagem. Eu falei, pode. Você pode me dar a mensagem que você quiser. E ali ela começou a me falar, e eu ouvindo. Eu falei, tá, agora você ouviu. Isso aqui é o meu gato que tá mexendo aqui atrás, ó. Sai daí. Desculpa. Vamos voltar de novo. Aí ela começou a falar. E eu deixei ela falar. Aí eu falei, agora você deixa eu falar. Você falou que você tem que eu tenho que acreditar na palavra, na Bíblia, não é isso? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te ensinar que a Bíblia, ela é um conjunto de livros que foram reunidos e decididos qual ficaria em 300 e pouco depois de Cristo em Constantinopla, pelo imperador Constantino. E o imperador Constantino Romano nunca foi cristão, ele foi pagão. Ele se aproveitou de uma oportunidade que estava vendo o cristianismo em ascensão, reuniu todos os líderes cristãos no concílio de Constantinopla e decidiu qual livro ia ficar, segundo o interesse dele, imperador romano, pagão, segundo defender os interesses dele. Então você acredita numa Bíblia que foi aprovada por um pagão, que cultuava deuses, para seguir os interesses dele. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tem força, eu ainda falei assim, eu não estou dizendo que a Bíblia não tem força e que a Bíblia não tem palavras que podem realmente tocar o coração, mas existem palavras, por exemplo, que você está pecando aqui comigo. Você está apontando a Bíblia, que é a palavra, que eu tenho que ser salvo, que eu tenho que ser liberto, e no entanto você está pecando na minha frente. A pessoa pecando como? Se você ler Levíticos, você vai ver que você está cometendo um dos grandes pecados. Você está usando roupas com dois tecidos, com duas espécies de tecidos. Então, antes de falar que eu tenho que ser liberto, liberte-se também dos seus dogmas. A pessoa pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e saiu andando. Não falou mais nada. Então, a falta nossa também de conhecimento, um pouco de conhecimento que seja das outras religiões, nos faz, muitas vezes, perder a oportunidade de dar respostas que as pessoas possam se calar. E isso, no nosso curso MMF, no nosso novo curso MMF, o curso Método Me Fundamenta, tem uma aula que eu falo sobre isso. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que a Bíblia é errada. A Bíblia, para mim, ela tem histórias lindas, ela tem histórias muito boas. Mas a pessoa
pegar a Bíblia e apontar e colocar em mim e falar que eu tinha que ser liberto, eu tinha que ouvir a palavra, eu ouvi, mas agora ela teria que ouvir também. A pessoa tinha que ouvir também. Então são coisas simples que nós podemos aprender, e dentro desse aprendizado nós podemos sim entender e falar para as pessoas respostas sem briga, sem nada, e trazer as pessoas para uma compreensão. Porque eu acredito que toda religião ela é boa. E eu tenho que acreditar nisso. Porque religião vem do grego, que significa religar-se, significa religare, significa religar-se ao sagrado, religar-se ao divino. E eu sempre falo isso e sempre vou falar. O indivíduo não precisa de religião para ser bom. No entanto, se ele se intitula religioso, ele tem obrigação de ser uma pessoa boa. Se eu me intitulo aqui, eu sou uma autoridade de Umbanda, eu tenho que pensar em primeiro no valor do preto velho, que é a humildade. Eu tenho que pregar essa humildade, eu tenho que pregar e difundir esse conhecimento da humildade. Tá, uma outra coisa que sempre as pessoas elas me falam, né? Ah, vocês fazem amarração lá, então você tem que conhecer a minha religião. Você tem que conhecer a minha religião para poder falar comigo. Se você não conhecer a minha religião, você não tem o direito de abrir a boca para falar comigo. O que você quer dizer com isso? Porque a minha religião Umbanda não faz amarração. Agora, tem muitas pessoas que se utilizam do nome da Umbanda para fazer coisas ruins. Existem umbandistas e umbandistas, assim como existem padres e padres, assim como existem pastores e pastores. Então, se você conhecesse um pouco da minha religião, a falta de conhecimento que você tem da minha religião lhe dá o direito de dizer coisas que não existem. E você age com um preconceito para cima de mim. Se você conhecesse a verdade de Exu, se você conhecesse a verdade de Pombagira, você estaria aqui do meu lado aqui agora, batendo palmas para Exu, batendo palmas para Pombagira, e não teria medo. Não teria vergonha de dizer, hoje eu saudei Exu na encruzilhada. Hoje eu saudei Pombagira na encruzilhada. Você teria orgulho de falar, se você conhecesse de fato a minha religião. Então, como você não conhece, por favor, não diga que a minha religião faz amarração. Isso é uma outra coisa que eu sempre respondo. Agora, existem atitudes, né? Atitudes de pessoas que se dizem umbandistas, atitudes de pessoas que se dizem umbandistas, que denigrem a religião. Pessoas que se aproveitam da fé alheia, pessoas que se aproveitam de pessoas. Verdade seja dita, nós temos sim, óbvio, né? Temos pastores que fazem isso, temos padres que são pedófilos, que são envolvidos em diversos escândalos, só que não vêm a público, pastores que vão que são envolvidos em escândalos, só que muitas vezes não vêm a público. Agora, quando é algo de Umbanda ou algo do Candomblé, nossa, isso parece um rastilho de pólvora. Parece rastilho de pólvora que vai consumindo tudo. Só que esquecem de falar que a Umbanda é uma religião. E por ser religião, ela se religa ao sagrado. Mas eu concordo quando a pessoa fala, eu vi isso de um umbandista. Eu falo, então, você viu de uma pessoa que está na Umbanda. Mas ela não é umbandista. Que infelizmente está na Umbanda. Mas ela não é. Assim como tem pessoas também que estão no catolicismo, que estão no protestantismo, que estão em um monte de religião. E na realidade não a professam. Porque se professassem a religião como ela é e como ela deve ser, eu tenho certeza absoluta, elas estariam praticando o bem e se religando ao sagrado, se religando a Deus. Mas é fácil julgar. É fácil você apontar o dedo. É fácil você pegar
um umbandista pegar uma estrofe de um texto, pegar um pedaço de um vídeo e denigrir aquela pessoa. Ah, vocês cobram lá mensalidades para as pessoas frequentarem sua casa. Eu já ouvi isso também. A resposta é, ué, mas vocês não cobram o dízimo? Vocês não cobram o dízimo? E aí, quando tem um irmão protestante me apontando o dedo nesse assunto, eu falo, olha, você sabe por que você é protestante? Primeira coisa, você tem que entender a fundo o que fez Martim Lutero se afastar da Igreja Católica. Se você sabe por que Martim Lutero, o padre Martim Lutero, se afastou da Igreja, então você está me apontando o dedo de uma forma completamente errada. Porque lá na sua igreja, vocês vendem isso, vocês vendem o Vale do Sal, vendem a Arruda, vendem banho, vendem o Santo Sudário, vendem um pedaço do céu. Em nome de Jesus e em nome de Deus. E Martim Lutero, o fundador do protestantismo, foi quem iniciou o protestantismo, se afastou da igreja porque os dízimos eram cobrados para construir a Basílica de São Pedro. Porque os dízimos eram cobrados, as ofertas eram pedidas para manter os padres. Foi por isso que Martim Lutero se afastou do protestantismo, entre outros assuntos. Entre outros conceitos que ele não concordava. Por isso que se fala a reforma protestante. Então, antes de me falar que na Umbanda existe uma certa cobrança de mensalidade ou cobrança de qualquer coisa, olha para você aí dentro, porque você também cobra o dízimo, você também cobra a oferta. Então, não aponte o dedo para mim. Não aponte o dedo para nós que somos umbandistas. Infelizmente, a ignorância do saber, a ignorância do conhecimento, eu não estou falando da ignorância no sentido da palavra de pessoas, mas da ignorância do saber, a ignorância das pessoas, do conhecimento das pessoas, da sua própria religião, ousam atacar a religião de Umbanda. Ousam atacar a minha religião. Então, é muito importante nós entendermos a nossa religião, que é Umbanda, entendermos também a religião dos outros. O que nós, na nossa religião, nós pregamos é que não haverá cobrança de nenhuma espécie referente a atendimento ao público. No entanto, eu posso também aceitar ofertas. Eu posso aceitar também, ofertas de livre e espontânea vontade, não impor. E a mensalidade é cobrada dos frequentadores, dos adeptos da casa. Mas a minha família não aceita Umbanda. A minha família não deixa eu firmar uma vela, sequer no meu quarto, para louvar, para me conectar com o meu anjo de guarda. Tá, mas os orixás são oniscientes. Deus é onipotente. Então você não precisa brigar com a sua família, você não precisa brigar com ela. Mas você precisa levar o conhecimento. Você fala, olha, eu acendo uma vela, não é para atrair espíritos ruins. Eu acendo uma vela para o meu anjo de guarda, para o caboclo, para o preto velho, que seja. Eu acendo uma vela para facilitar a minha conexão com a espiritualidade. Eu acendo uma vela para aproveitar da energia ígnea que ela tem, para criar um cordão energético direto com o anjo, direto com a divindade, direto com o orixá, para que esse cordão conduza uma energia para que possa purificar a mim e a nossa casa. Mas, se assim você acha que eu vou estar atrapalhando a nossa família, eu não vou acender vela. Mas a minha oração, o meu sentimento, vai atingir Deus, vai atingir meu anjo de guarda. Você não tem que brigar com a sua família, você tem que aproveitar dessas oportunidades para esclarecer e levar o conhecimento a essas pessoas. Isso é importante. Muitas pessoas falam que, através do estudo, que o estudo não liberta as pessoas, e é verdade, o estudo liberta as pessoas. E quanto mais você estuda, mais você quer. Isso é fato. Mais conhecer você quer. Então, aproveite essa oportunidade com a sua família e crie ali na sua família uma oração, um culto a Deus, um culto familiar a Deus.
Olha, pai, mãe, minha esposa, meus filhos, eu queria fazer hoje aqui uma reunião, louvar Deus. Na minha religião nós chamamos de Olorum. Vamos cultuar Deus. Ah, mas você vai incorporar? É a pergunta que sempre tem, né? Não, quem disse que não? Eu vou incorporar o amor de Deus, eu vou incorporar a fé de Deus, eu vou incorporar a paz de Deus, eu vou incorporar aqueles que me seguem, aqueles que me conduzem, os valores daqueles que me conduzem. Eu não preciso manifestar aqui um espírito para fazer uma oração. Quando eu falo orar a Deus, é exatamente Deus. Vamos nos unir aqui, que a Umbanda cultua Deus. Vamos nos unir aqui, fazer uma oração a Deus. Convide a sua família para fazer uma oração a Deus. Ué, Deus é Deus, Deus é Pai. Deus é Pai. E se Deus é Pai, Ele está para todas as religiões. Ele está para todas as famílias. Então, não há a necessidade de criar uma situação. Não há a necessidade de você arrumar uma briga com seu filho, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua esposa, com quem quer que seja. Basta você saber ter as respostas na ponta da língua. Principalmente para aqueles que vão te apontar o dedo. Porque aqueles que te apontam o dedo, lembra, ó, que tem 3 apontando para eles. Eu estou te apontando o dedo. Tem 3 apontando para mim. E você tem que se aproveitar desses 3 dedos que estão sendo apontados para eles, para que eles possam começar a entender. Mas você só vai ter essas respostas, verdade seja dita, se você conhecer a Umbanda, se você conhecer profundamente a sua religião. Você não precisa ser que nem eu, ou que nem muitos outros aí, que acabam estudando outras religiões. Eu estudo a Umbanda, mas eu confesso para vocês, eu estudo o catolicismo, eu estudo o protestantismo, eu estudo o shintoísmo. Nossa, eu gostaria que muitos de vocês estudassem o shintoísmo. É uma religião oriental, E tem uma turma de teologia que eu dei. Aliás, quero mandar um grande beijo aqui para Fabiana Samanta e para Amanda Lira. A dupla que fez um trabalho esplêndido sobre o shintoísmo e fez uma apresentação para nós no nosso curso presencial. Ela fez uma apresentação maravilhosa sobre o shintoísmo e ela montou uma apostila para todos nós do curso ali, apresentando o shintoísmo e apresentando as diversas similaridades que existe com a Umbanda, que existe com a religião. É incrível quando você começa realmente a estudar uma religião e você encontra similaridades nela, com a sua religião. O que prova que, para mim, toda religião é de Deus. Toda religião, ela está pronta para receber as pessoas. Se as pessoas querem ter uma reforma íntima, se as pessoas querem ter uma reforma de fundo interior, para serem melhores como pessoas, melhores como seres humanos. De nada adianta você ir na missa todo domingo, você ir ao culto todo domingo, você ir às giras toda semana ou quinzenalmente, balançar o seu corpo, manifestar os guias, se você, no seu dia a dia, é uma péssima pessoa. Se você mente, se você arruma as brigas, se você furta, que é principal do ser humano, que é a fé. Eu não estou falando nem furtar de coisas materiais, mas furtar a fé das pessoas. Como assim furtar a fé das pessoas? Quando você promove algo que engana elas. Ou você usa de sofismas, você fala verdades sobre a religião em benefício próprio para você poder usurpar a fé das pessoas. Isso também não é legal. E denigre muito a religião quando nós vemos umbandistas fazerem algumas pregações ou soltarem vídeos que, olha, que pode até ter fundamento para elas internamente, mas externamente ninguém é obrigado a entender aquele fundamento. Se um bandista não consegue entender aquele fundamento, quem dirá quem não é? Então, para que expor? Isso é uma coisa que sempre me questionam. Por que você não mostra a sua tronqueira? Não tenho que mostrar. A tronqueira é minha.
Não é todo mundo que vai entender o que está lá dentro. Quem tem que entender sou eu. Então nós temos que entender que para sua família, para os seus amigos, respeitarem você enquanto umbandista e respeitarem você enquanto um membro de uma religião, no caso, a Umbanda, você tem que conhecer o mínimo dela. Você tem que saber o mínimo. Você tem que saber pelo menos os valores dos guias espirituais. Você tem que saber no mínimo, no mínimo, no mínimo, qual que são os fundamentos religiosos da Umbanda. Eu não estou falando fundamento ritualístico, estou falando fundamento religioso. Fundamento religioso. Não estou falando de bater cabeça, estalar os dedos, defumação, não estou falando disso não. Eu estou falando de fundamento religioso, que é comum a todas as religiões. Você tem que saber isso, o fundamento religioso. Você tem que saber os valores dos guias espirituais. E você deve promover convites. Pai, mãe, esposa, namorada. Vamos conhecer a minha religião do lado de dentro? Eu vou contar para vocês aqui. Eu preciso contar uma historinha para vocês. Eu, quando conheci a dona senhora Kátia Lodogero, minha esposa, ela era católica, apostólica, romana e praticante. E não gostava desse negócio de Umbanda. Falei, eu sou umbandista. Não, mas você nunca vai me pedir para ir lá, né? Não vou te pedir, não. Para você ir lá, não. Posso fazer alguns convites e você vai se você quiser. Forçar você ir, não. Isso eu nunca vou fazer. E aí, nós completamos praticamente 1 ano de namoro. Eu tinha uma obrigação na casa. Eu falei assim, eu vou ter uma obrigação na minha casa, onde eu vou receber a obrigação. E eu gostaria que você fosse. Mas você não é obrigado a ir. Tá, como é que é? Aí eu comecei a explicar para ela o que ia acontecer, por que eu tinha que receber aquela obrigação, qual que era o motivo de eu estar recebendo aquela obrigação, e ela foi. Confesso para vocês que na primeira vez ela ficou morrendo de medo e se encheu de curiosidade. Nossa, nunca vou esquecer. Quando acabou a minha obrigação, eu tinha que ir para casa, e ela entendeu isso. Eu fui para minha casa. Acho que passou 3 ou 4 dias, eu não me lembro, 3 dias que era o que eu estava de preceito, 3 dias. Quando passou esses 3 dias que eu fui agradecer ela por eu ter, eu falei, nossa, eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Um monte. Eu até escrevi. Aí a gente se encontrou, nós fomos namorar, e ela começou a fazer as perguntas dela. E eu fui respondendo. Algumas coisas eu não sabia. Eu falei, isso eu não sei. Não sei, eu vou ter que perguntar também. Isso eu não sei, vou ter que perguntar. Mas o que eu sabia, eu respondi. E ela quis conhecer mais. O olho passou o mel, né? Passou o mel na boca dela. E ela começou a frequentar a assistência. Aí ela tomou o primeiro passe. Fez a primeira consulta. Começou a sentir gosto de cantar os pontos. Quis conhecer os pontos. Eu quero conhecer os pontos. Quis conhecer os pontos. Quis entender o significado dos pontos, a interpretação dos pontos cantados. Que não é só cantar o ponto, você tem que entender o ponto e conhecer o ponto por dentro. Que os pontos cantados têm muitas metáforas. E dentro dessas metáforas tem mensagens ocultas. E essas mensagens ocultas é que traz o ensinamento da oração do ponto cantado. E eu fui explicando isso para ela. Hoje a senhora Dona Kátia é casada comigo e dirige junto comigo a casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Ela é dirigente junto comigo. Ela entrou na casa da minha mãe, fez todas as obrigações dela, e quando nós abrimos o terreiro, ela assumiu junto comigo a direção da casa. E hoje ela defende a Umbanda como ninguém. Mas foi uma conversão natural, não foi imposta. Não foi aquela conversão obrigatória. Eu apresentei, passei o mel. Ela gostou e quis conhecer mais. Então, quando você apresenta de uma forma correta, você apresenta a Umbanda para o seu familiar, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu filho, para sua filha, apresenta da forma correta, ele vai se encantar. Eu tenho certeza disso. E ele vai querer saber mais. E se a Umbanda for a religião dele, naturalmente ele vai entrar na religião. Meu nome é Paulo Lodogero e aqui eu te ensino a entender a Umbanda de uma forma descomplicada. E o tema de hoje foi: minha família é contra a Umbanda. O que fazer? Te dei diversos assuntos aqui, falei sobre tudo aqui. Pessoal do Instagram,
Agradeço vocês aqui, mas eu vou responder aqui pelo YouTube, tá? Tem um pessoal da minha equipe aqui que trabalha comigo, que vai postando aqui as perguntas que vocês postam aí, vai postando aqui para mim, porque para mim é difícil ler aqui no Instagram, tá bom? Vamos cumprimentar aqui o da Costa, exatamente, Bal Carneiro, tudo bom, Bal? Que o Pai Oxóssi nos abençoe de sempre. Alexandra Vaz, Deus nos abençoe de sempre. Alexandra, minha mãe não pode ouvir, minha mãe não pode ouvir falar em Umbanda e Candomblé que ela fica louca, principalmente em Exu, né, Exu. Mas enfim, com a fé dela, eu com a minha. Aos poucos a gente come pelas beiradas, né? Bal? A gente come pelas beiradas. As pessoas precisam aprender a respeitar as escolhas dos outros. Ou será que elas não acreditam que Deus nos deu o livre-arbítrio? Boa, gostei dessa, hein? Ué, mas não foi, o livre-arbítrio não é meu? Se Deus me deu o livre-arbítrio, por que eu não posso fazer isso? Porque é claro que existe o bom senso e existe a ética e o respeito, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu o bom senso. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Paulo de Tarso já disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. Complicado acertar todas as informações na Bíblia, pois como conseguiram contar bem certas histórias contidas? Pois como você conta uma coisa simples, já vira uma história sem nexo. Verdade. Hoje eu acredito muito em os deuses, e não só em um deus também. Acredito muito no universo de uma forma geral. Boa. Ricardo da Umbanda. Ô, Ricardo, tudo bem? Como é que você tá, irmão? Para ignorantes é mais fácil julgar do que estudar. Isso é um fato. Religião nenhuma faz o mal, e sim as pessoas que usam as religiões para fazer as suas vontades, seus desejos obscuros. Concordo plenamente. Ao menos as mensalidades da Umbanda a gente sabe para onde vai. Vela não é barata. Verdade, minha filha. Olha, eu gasto quase R$1.000 de vela por mês, viu? Eu nem perco tempo com esse tipo de discussão. Da Costa, você sabe que às vezes eu gosto de discutir? Eu gosto, viu? Às vezes eu entro numa discussãozinha aí. Mas não para discutir, para brigar. Eu entro na discussão para esclarecer mesmo. Para esclarecer. Eu não entro para brigar, não. Concordo, o estudo liberta, sim, abre novos olhos sobre as fantasias que são criadas nas religiões. Foi o que aconteceu comigo. A Umbanda, comparando com qualquer outra religião, não cobra nada, o mínimo do mínimo, apenas para manter a casa. Quem tem despesas como qualquer residência ou estabelecimento. É isso mesmo, perfeito. Perfeito. Aqui na Argentina é uma luta contra o preconceito. Vou mudar para a Argentina. Quem vai comigo? Eu vou ajudar a irmã Luíde da Mata lá a lutar contra a intolerância lá. Ricardo da Umbanda. Na Umbanda não se pode cobrar atendimento com entidades, cursos e mensalidades facultativa para ajudar as custas do terreiro sem problema. Concordo com você. E é isso, a gente precisa entender, saber entender principalmente algumas datas religiosas, a título de curiosidade. A título de curiosidade. Você sabia, tá, que o 25 de dezembro, a data que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, foi, na realidade, um imperador romano que oficializou isso? Você sabia que essa data, 25 de dezembro, era a data que se comemorava Sol Invictus, o deus Sol romano? Era o deus Sol romano. Aí, como o cristianismo estava em ascensão, o que eles fizeram? O imperador romano. O que ele fez? Ele reuniu os líderes religiosos cristãos e decidiu que a data de nascimento de Jesus Cristo seria 25 de dezembro. E aí, então, Leão I, o Papa Leão I, instituiu e mandou que todas as religiões católicas, que todas as igrejas católicas comemorassem 25 de dezembro como nascimento de Jesus Cristo, para facilitar a conversão ainda dos pagãos da época, que comemoravam 25 de dezembro o deus Sol, Sol Invictus, que comemorava, e facilitando a conversão. Falaram, não, 25 de dezembro não é Sol Invictus, é Jesus Cristo. Facilitando a conversão, convergindo para a conversão. Dentro disso, dentro dessa informação que vos passo agora, eu quero dizer para vocês, qual que é o problema de nós comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro e temos uma data para comemorar o aniversário dele e, de repente, dentro dessa egrégora crística, nós nos alimentarmos
não de comidas, de bebidas, não é isso, mas alimentarmos da essência de Jesus. Eu não vejo problema nenhum, mas a história nos conta. Isso foi imposto, foi obrigatório. E a data não era de Jesus Cristo. A data era de Sol Invictus, o Deus Sol romano. O Deus Sol romano. Então, quando alguém me questiona algumas coisas, eu falo, olha, estuda a sua religião, estuda o que você está me colocando aqui Aqui, uma vez uma senhora me bateu com a Bíblia na cabeça. Ela falou assim, olha, a minha resposta na hora foi, olha, porque eu estava dizendo para ela que eu era um bandista e que não aceitava algumas coisas. Aí ela falava assim, sai desse corpo, Jesus te ama, e bateu. Eu falei assim, olha, as minhas imagens que são sagradas, eu não uso elas para bater na cabeça de ninguém. A senhora ama tanto a Bíblia da senhora que a senhora usou ela como algo para me atingir. Isso é amor? Nossa, ela ficou doida da vida comigo. Ela desceu do carro. Então é importante nós entendermos, aprendermos esses conceitos. É importante nós entendermos a história. Como eu vos disse, vocês não são obrigados a fazer que nem eu e que nem outros irmãos umbandistas que estudam outras religiões. Mas eu estudo outras religiões não no intuito de atacar elas. Eu estudo porque eu quero aprender, porque eu quero entender o conceito filosófico, teogônico, teológico, porque através da teogonia das religiões, eu estou falando para vocês, eu só encontro convergência. Eu nunca encontrei uma divergência, falando assim, não. É claro, os fundamentos religiosos acabam sendo outros, mas o caminho, o objetivo é sempre o mesmo, gente. É sempre o mesmo. Bom, e agora vamos falar algo interessante para vocês aqui. Gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ricardo Umbanda, vi um vídeo de um camarada incorporado, tinha uma equipe de fotógrafos profissionais, puro ego e vaidade. Triste isso. Então, isso aí denigra a religião. Daniele, não sabia disso. Depois você me falou que você não sabe. O negócio da data de Jesus Cristo, do nascimento. Inclusive, acho que o verdadeiro aniversário de Cristo é nesse mês de abril. Olha, pode até ser. Pode até ser. Verdade. Salientando que intolerância é crime, pode acontecer prisão em flagrante, embasado no artigo 301 do CPC. É isso aí, ó. Ricardo, gratidão, Ricardo. Gratidão mesmo. Então, e hoje teve um ser, né? Hoje, aliás, eu vi hoje, né? Teve um ser. Eu não posso falar outra coisa a não ser que é um ser das trevas. Um ser das trevas encarnado, falando que Ogum é culpado de toda a violência que existe aqui na Terra. Porque é o Deus da guerra. Olha isso. Isso é um ser de outro tipo. É um demônio isso daí, né? Gostaram da aula que eu dei aí sobre minha família contra a Umbanda, o que fazer? Minha família é contra a Umbanda. O que fazer? Gostaram dessa aula aí? Gostaram das respostas que eu dei? Gostaram dos diversos argumentos que eu coloquei para você poder dar para as pessoas, para as suas famílias, para os seus namorados? Te contei a história da dona Kátia Ludogero, a senhora Kátia. Aqui quem manda na casa é ela, não sou eu. Quem manda é ela. Deixa eu ver aqui. Pai Paulo, comecei a frequentar a Umbanda no final do ano passado. Tenho aprendido muito com seus vídeos, que são verdadeiras aulas. Papai Oxalá te abençoe sempre. Gratidão da Costa, gratidão. Quero agradecer a todos vocês por terem participado aqui da nossa live. A nossa live hoje foi mais cedo, porque eu tenho um compromisso espiritual hoje à noite. Então, hoje à noite, quinta-feira, que as minhas lives são sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Hoje não tem live à noite, porque eu tenho compromisso religioso. Mas para vocês não ficarem sem live, eu estou fazendo hoje às 14 horas. E quero agradecer a todos. Chegamos aos 52K. 52K. 52 mil. Sem apelar. Sem comprar inscritos. Sem apelar. Apenas fazendo o nosso trabalho. Tá aí, gente. Gratidão a todos. Que Deus abençoe a todos vós. Axé!